Seja bem-vindo ao canal Estimulando a Matemática. Sabe, hoje em dia é só a gente tirar o smartphone do bolso, dar aquele toque rápido na tela e pronto. Fração de segundo e a gente já sabe se vai chover amanhã à tarde. Mas olha só que interessante, o que pouca gente percebe é que esse ato super simples, rotineiro mesmo, é na verdade a porta de entrada para uma das engrenagens matemáticas mais complexas e fascinantes do mundo todo. Nós não estamos só olhando para o desenho de uma nuvem no aplicativo, não. Nós estamos olhando para o resultado final de equações colossais. Antes mesmo da gente acordar de manhã, milhões, literalmente milhões de pontos invisíveis de dados numéricos estão sendo coletados da atmosfera, processados e mastigados por matrizes gigantescas. Tudo isso para tentar decifrar o comportamento caótico da própria natureza. E aí fica a reflexão. Como a gente realmente sabe qual vai ser o tempo amanhã? Pensa bem, todo mundo já passou por aquele momento de se vestir totalmente errado para o clima. Imagina, por exemplo, fazer as malas para um congresso lá em Porto Alegre bem no mês de julho. A expectativa lógica da gente é o quê? Frio rigoroso, certo? Aí todo mundo empacota casaco pesado, luva, gorro, mas de repente uma onda de calor atinge a região e os termômetros disparam para inesperados 30 graus Celsius. Ninguém estava preparado. E isso nos leva à nossa grande questão matemática e meteorológica de hoje. Como os cientistas conseguem prever essas mudanças drásticas, invisíveis e massivas na atmosfera com tanta antecedência? Bom, para entender tudo isso, a nossa jornada de hoje vai passar por 5 etapas super rápidas. Anota aí. 1. O início da previsão. 2. A matemática da atmosfera. 3. O cálculo da probabilidade. 4. O caos e a incerteza. E por último, 5. O futuro nos supercomputadores. Vamos lá, ponto 1. O início da previsão. Para a gente entender o nível de precisão matemática que temos hoje, nós precisamos fazer uma pequena viagem no tempo. Porque, acredite se quiser, a previsão do tempo nem sempre foi feita por máquinas super rápidas ou redes neurais. Lá no alvorecer do século XX, grandes pioneiros começaram a olhar para o céu de um jeito radicalmente diferente. Em 1901, um cientista chamado Cleveland Abbe propôs uma ideia revolucionária, dizendo que a atmosfera era governada pelas mesmíssimas leis da termodinâmica e da hidrodinâmica que a gente já conhecia da física teórica. Logo depois, em 1904, Wilhelm Bergnes deu grande salto conceitual. Ele percebeu que se a atmosfera segue as leis da física clássica, o clima do futuro poderia, teoricamente, claro, ser calculado passo a passo através de equações. E foi em 1922 que Louis Fry Richardson finalmente publicou os primeiros métodos de previsão puramente numéricos. Eles foram os primeiros a conseguir transformar o sopro do vento em números numa folha de papel. E a visão do Richardson em 1922 era brilhante, quase profética. Ele imaginou um grande teatro, cheio de computadores. Mas calma lá, a grande sacada é que, naquela época, a palavra computador não era uma máquina de silício, era uma profissão, o cargo de uma pessoa. Ele imaginou milhares de pessoas, na verdade majoritariamente mulheres brilhantes em matemática, sentadas num grande salão circular. Cada pessoa ali resolveria, à mão, só uma pequena fração da equação climática global para uma região específica e passava o resultado para o colega do lado. Era o sonho absoluto de uma rede de processamento paralelo totalmente humano. O projeto falhou na época, claro, pura e simplesmente porque as contas manuais demoravam muito mais tempo do que a própria mudança natural do clima lá fora. Mas a lógica matemática por trás, nossa, essa estava absolutamente impecável. O que nos leva ao ponto 2, a matemática da atmosfera. Afinal, para prever o tempo, a gente precisa, obrigatoriamente, traduzir um mundo físico imenso e caótico em variáveis matemáticas que sejam perfeitamente definidas e calculáveis. Foi aí que Wilhelm Bergnes identificou que, para descrever o estado exato da atmosfera em qualquer ponto do planeta, a gente precisa de apenas 7 números fundamentais. 7! São eles: a pressão atmosférica, a temperatura, a densidade do ar, a umidade contida ali e a velocidade do vento. Mas, detalhe, a velocidade do vento precisa ser tridimensional. Ou seja, a gente calcula o movimento no eixo horizontal X, no eixo horizontal Y e a corrente vertical no eixo Z. O comportamento dessas 7 variáveis, amarradas em conjunto, forma o verdadeiro alicerce da matriz matemática que a meteorologia usa até os dias de hoje. Mas a gente sabe que o clima não fica parado como numa fotografia, né? Ele muda dinamicamente. E é exatamente aqui que a matemática superior entra no palco. Para entender a taxa de mudança contínua, nós usamos as famosas equações diferenciais. Elas são, sem exagero, a verdadeira alma da previsão do tempo.
Estamos falando de ferramentas brutais de cálculo, como as equações de conservação de momento, de transferência de calor e as famosíssimas equações de Navier-Stokes, que descrevem fluidos em movimento. E como o ar é basicamente um fluido invisível que não para quieto, a matemática precisa ser absurdamente dinâmica para acompanhar. Elas modelam minuciosamente como as correntes vão se mover, como o calor do Sol altera a pressão ao meio-dia e até como a própria rotação da Terra vai curvar os ventos nas próximas horas. Agora, pensa com a gente. Como aplicar equações tão densas num planeta inteiro de uma vez só? Bom, a gente literalmente fatia a Terra. Imagina pegar toda a atmosfera do globo e cortar uma gigantesca grade tridimensional invisível. O planeta é dividido em milhares de quadrados horizontais, que, historicamente, podiam ter 200, 100 ou 40 quilômetros de lado. E também em camadas verticais, empilhadas desde o nível do mar, lá para cima, até a alta estratosfera. Cada um desses cubinhos de ar recebe instantaneamente aqueles 7 valores matemáticos que a gente comentou. A partir daí, as equações diferenciais começam a calcular como as propriedades de cada cubo vazam, empurram e interagem com os cubos vizinhos, segundo a segundo. E todo esse processo titânico roda num ciclo contínuo e extremamente cronometrado. Primeiro vem a observação. Coletamos montanhas de dados reais, balões meteorológicos, estações, satélites, mas são dados geograficamente irregulares. Aí entra o passo 2, a interpolação. Essa é uma técnica matemática e estatística super sofisticada. Ela serve para pegar esses dados espalhados de forma aleatória e meio que forçar um encaixe perfeito e limpo na nossa grade 3D. Terceiro passo, a execução do modelo. É aqui que rodamos as equações de Navier-Stokes para projetar o futuro. E quarto, a disseminação da previsão para a sociedade. Detalhe crucial, todo esse ciclo matemático colossal, processando o planeta inteiro, tem que acontecer em no máximo 6 horas. Se a matemática demorar mais que isso, a previsão envelhece e perde totalmente a utilidade antes mesmo do tempo real acontecer. O que nos leva ao ponto 3, o cálculo da probabilidade. Agora que a gente já entendeu esse motor matemático pesado dos bastidores, bora trazer isso para a nossa realidade do dia a dia. Porque todo mundo já olhou para a tela do celular e viu aquele número. Mas o que 30% de chance de chuva realmente quer dizer no rigor da matemática? Tem um mito super popular circulando pela internet dizendo que isso significa que vai chover com 100% de certeza, só que atingindo apenas exatos 30% da área física da cidade. Só que não. A resposta matemática real que embasa essa porcentagem é muito mais rica e inteligente do que essa lenda urbana. Funciona assim. Os meteorologistas calculam a probabilidade usando uma multiplicação muito elegante. Eles multiplicam o nível de confiança estatística na previsão pela proporção da área total que será afetada. Por exemplo, se as equações dizem que tem 80% de certeza absoluta de que vai chover, mas os modelos indicam que a nuvem só vai cobrir metade da cidade, ou seja, 50% da área, a conta a se fazer é 80 vezes 50, o que dá uma chance final de 40% de chuva para o município como um todo. Agora, imagina um dia completamente diferente. Se a expectativa é de uma chuva espalhada que atinge a cidade inteira, 100% da área, mas os modelos dão só 40% de confiança de que a chuva vai mesmo ganhar força, o resultado final da matemática também é 40% de chance. Olha a genialidade disso. São 2 cenários meteorológicos completamente diferentes na natureza, mas que resultam no mesmíssimo número simplificado ali na tela. Isso nos leva direto para o ponto 4, o caos e a incerteza. Porque mesmo com toda essa modelagem linda e equações absurdamente precisas, a gente sabe, por experiência própria, que às vezes a previsão erra feio. É que a atmosfera não é, nem de longe, um sistema linear e previsível como o movimento dos planetas. Ela é um sistema não linear incrivelmente turbulento. E aqui, a famosa teoria do caos é quem dita as regras do jogo. Na matemática aplicada, sistemas caóticos têm uma sensibilidade extrema às chamadas condições iniciais. Isso quer dizer que, se as nossas medições daquelas 7 variáveis tiverem um errinho quase invisível, imagina um termômetro de estação que marca 25,1 graus, quando, na pura realidade, a temperatura exata era 25,15. Essa fração minúscula, esse desvio microscópico na casa decimal, vai se multiplicar. Ele vai se retroalimentar pelas equações não lineares ao longo dos dias de forma totalmente exponencial e vai distorcer o resultado futuro inteiro. E é exatamente isso que popularizou o famosíssimo efeito borboleta. A ideia de que o simples bater de asas de um pequeno inseto causa uma variação microscópica na pressão do ar. Uma variação que não entrou na grade matemática inicial,
Dias depois, esse erro fantasma pode crescer o suficiente para alterar a rota de uma tempestade ou até de um furacão. Por causa dessa propriedade matemática brutal e inevitável, as nossas previsões atuais sempre despencam em precisão logo depois do 7º dia. Na verdade, a matemática nos impõe uma parede de concreto, um limite teórico inultrapassável de 15 dias. Passou de 2 semanas, as equações ficam tão sobrecarregadas pelos microerros acumulados que confiar no computador passa a ser a mesma coisa que jogar uma moeda para cima ou tentar adivinhar aleatoriamente. Mas a gente não desiste, né? Chegamos no ponto 5, o futuro nos supercomputadores. A cada dia que passa, nós empurramos esses limites um pouquinho mais para frente através do poder imenso do processamento paralelo. Pensa que a gente precisa calcular o amanhã numa velocidade muito maior do que o próprio tempo real leva para chegar lá. Dá para imaginar a capacidade computacional necessária para isso? Só para ilustrar, um dos primeiros supercomputadores usados pelo Centro Brasileiro de Previsão precisava mastigar inacreditáveis 16 bilhões de operações aritméticas por segundo. Eram 16 gigaflops constantes, suando a camisa do hardware puramente para garantir que a resposta matemática sobre uma tempestade saísse antes do céu escurecer lá fora. E como se pode imaginar, nossa necessidade por cálculos só fez crescer. O famoso supercomputador brasileiro Tupã, inaugurado lá em 2010, foi fundamental para essa engrenagem. Mas agora, a ciência no Brasil caminha a passos largos para um sistema ainda mais impressionante, capaz de rodar um modelo de última geração chamado Monan, que em Tupi-Guarani tem esse significado lindíssimo de terra sem males. A grande revolução matemática que o Monan traz é o encolhimento dramático da grade de cálculo. Lembra daqueles quadrados enormes de 200 quilômetros? O Monan calcula as pesadas equações atmosféricas em quadrados super detalhados de apenas 3 por 3 quilômetros. E o mais fascinante é que a matemática central dele é feita do zero, totalmente customizada para entender a dinâmica brutal de evaporação da nossa Amazônia e do complexo do Pantanal. São áreas tropicais riquíssimas de umidade que os modelos padrões da Europa e dos Estados Unidos simplesmente não têm a calibragem matemática certa para calcular direito. Quando toda essa tempestade de equações diferenciais finalmente se estabiliza dentro dos processadores, milhões de dados numéricos abstratos são traduzidos visualmente. Eles formam esses mapas de calor super detalhados que a gente vê. Exibem gradientes perfeitos de temperatura mínima ou mostram frentes frias prestes a invadir um estado. Nesse exato momento, a matriz deixa de ser só uma teoria matemática fria e isolada. Ela vira a base vital de informação onde a Defesa Civil emite alertas de curtíssimo prazo, podendo, de forma muito literal, evacuar áreas de risco e salvar milhares de vidas contra geadas severas e chuvas torrenciais. E essa matemática de dados vai ainda mais fundo na escala regional. Modelos altamente localizados, como esses do estado de São Paulo, inserem novas variáveis matemáticas focadas exclusivamente na interação com o solo. As equações são calibradas para a topografia. O vento batendo num relevo acidentado como a Serra do Japi muda toda a dinâmica da umidade. A matemática tem que saber se a terra de uma fazenda imensa está exposta, seca pelo sol, ou se já está plantada e exalando o vapor de água das folhas para o ar. As equações precisam entender minuciosamente o chão para ter qualquer chance de prever com exatidão o ar que corre logo acima dele. O que nos guia para um dos níveis mais espetaculares de todo esse poder de cálculo? A complexa modelagem matemática agrícola. Olha que incrível! Antes de uma única semente física tocar a terra fofa de uma plantação, nós literalmente plantamos sementes virtuais dentro das vastas matrizes de um supercomputador. Nós simulamos rigorosamente todos os 120 dias do ciclo de vida de uma planta de milho. Bombardeamos essa planta digital dia após dia com geadas virtuais e secas prolongadas geradas por algoritmos. Com isso, os agrônomos descobrem, puramente por estatística, qual é a janela climática e qual a região exata do Brasil onde essa safra vai encontrar o ambiente perfeito. É a fusão brilhante onde o cálculo matemático abraça a biologia para otimizar a nossa produção de alimentos. Para fechar nossa reflexão de hoje, é de fato deslumbrante parar e pensar até onde a nossa capacidade analítica chegou. O que teve início em 1922, com o sonho solitário de um pesquisador imaginando um teatro cheio de humanos tentando calcular equações lentas com papel e lápis, se transformou nas máquinas mais potentes que a humanidade já construiu, realizando quatrilhões de operações por segundo apenas para modelar uma gota de chuva ou salvar uma colheita inteira. Essa parceria contínua e apaixonante entre a matemática pura, a supercomputação formidável do presente e a natureza caótica da nossa atmosfera está bem longe de acabar. E fica aqui o convite para uma reflexão profunda. Com inteligências artificiais e a computação quântica despontando no horizonte, qual será o próximo grande limite do nosso mundo que a matemática universal vai finalmente desvendar para todos nós? Muito obrigado por nos acompanhar ao longo de toda esta nossa análise matemática de hoje e até a próxima jornada.